O Instituto Médico Legal confirmou que o corpo encontrado, carbonizado numa área de mata em Pará de Minas, é realmente do pintor Reginaldo Raimundo Ferreira. O Reginaldo, que a gente está acompanhando o caso desde o início do desaparecimento dele, e agora a confirmação. O corpo foi encontrado, nós falamos sobre isso, olha aí as imagens, numa área de mata. A família, inclusive, foi chamada pela polícia, acompanhou tudo. Agora saiu esse resultado. O corpo é, de fato, do pintor Reginaldo. A repórter Shirley Barroso está ao vivo aqui comigo para falar desse assunto. Shirley, boa tarde mais uma vez. É parte do mistério agora resolvida, mas ainda faltam muitos pontos, ainda há muitas perguntas sem respostas. Boa tarde. Exatamente, Laír, boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Laír, essa identificação oficial pode ser feita através de comparação de digitais. Então o IML identificou, é o Reginaldo, a família foi avisada e agora a Luciana e o seu Márcio estão aqui, que são irmãos do seu Reginaldo, para fazer a liberação do corpo, que seja levado para Pará de Minas e receba as últimas homenagens, a família possa se despedir do seu Reginaldo. Luciana, é uma fase que se fecha, um ciclo que se fecha, mas muito triste, né? Porque teve esse desfecho. Boa tarde. Boa tarde. Sim, né? A gente ainda tinha, eu pelo menos, né, família, às vezes tinha um pouco de esperança, né? De que não fosse, mas foi confirmado sim, né? O delegado passou para a gente hoje, logo de manhã, que se trata do corpo do Reginaldo, sim. Essa esperança vinha porque, assim, não tem nada que leve a acreditar o que aconteceu com seu irmão, acreditar em algo, né, que possa ser um motivo. Ele não tinha desavença, não tinha briga com ninguém, não estava com problema financeiro, nada, né? Não, nada. Nada assim que pudesse levantar algum tipo de suspeita de questão de suicídio, essas coisas. Então, assim, a família ficou bem tranquila em relação a isso. Porque, né, como a gente já passou várias vezes, uma pessoa que não deixa indícios nenhum. O que chama a atenção de vocês nisso tudo? O local onde o corpo foi encontrado, a maneira, o que chama a atenção, que está soando estranho? O que chama atenção é o fogo, né? O corpo ter sido encontrado carbonizado. Assim, a família ainda pergunta, né? As perguntas ainda continuam, né? O delegado até passou para a gente que vai continuar as investigações, vai, né? Enquanto não der uma resposta definitiva, né? Então vai continuar. Porque a polícia, ela está de cima, a gente sabe, né? Fez todo o trajeto, procurou câmeras ali do trajeto do seu irmão, desde o momento em que ele deixa a bicicleta ali na praça, foi em busca de tudo, né? Tanto é que o corpo foi encontrado no lugar que, se não fosse dessa maneira, não seria também encontrado, né? Dificilmente seria encontrado. Sim, com certeza. E, né, de antemão, a gente agradece, né, a todos que cederam câmeras, que contribuiu, cedendo câmeras, informações, né? De antemão, a gente agradece também a Record por ter estado com a gente desde o início, né? Desde o primeiro momento, mas o delegado já deixou claro para a gente, vai ser resolvido, né? Vai chegar um ponto final. Vocês vão ter uma resposta? Sim, com certeza, e a gente espera, né? A gente espera ter essa resposta, que a gente precisa, né? A gente precisa para tranquilizar, né? Apesar que não vai adiantar muita coisa, não vai trazer de volta, mas a gente precisa de resposta. O que aconteceu? Por quê? O que de fato aconteceu com ele? E essa questão desse fogo chamou muita atenção da família, então se a gente quer saber, a gente quer certeza de tudo. Que não fique nenhuma dúvida. Sim, que não fique nenhuma dúvida para a gente. Seu Márcio, deixa eu falar com o seu Márcio aqui um pouquinho. Eu estava perguntando para o senhor, vocês são 11 irmãos, né? Agora são 10, né? Que o seu Reginaldo vai embora. É difícil para uma família grande perder alguém, principalmente dessa maneira, né? Vocês ficaram esse tempo todo angustiados até ele ser encontrado. É muito difícil, viu? A gente ficou numa angústia muito grande, agora encontrou nessa situação, né? Então, a gente não sabe o que de fato aconteceu. O fato de estar queimado, a gente só sabe que é ele pelas digitais. Então, é um caso que está nos preocupando muito, para saber o que foi feito, o que aconteceu com ele,
Quem era o seu irmão? Conta para mim um pouquinho. Meu irmão era uma pessoa muito quieta, trabalhadeira, de serviço para casa, casa de serviço, muito calado, muito fechado, muito responsável, só amizade, nada de que desabonasse ele. Trabalhador? Muito trabalhador, trabalhava vários anos com o mesmo serviço. Nunca arrumou confusão com ninguém, nada? Nunca arrumou confusão com ninguém, não tinha inimigos, nunca teve boato de confusão, não tinha confusão, era só trabalho e casa. E é isso que a Luciana, a irmã do senhor, falou, né? Vocês querem resposta, não dá para fechar essa história sem saber o que aconteceu na verdade. Justamente, nós queremos resposta para saber o que de fato aconteceu com ele, porque não vai ficar no vazio, morreu, mas está no vazio, nós temos que saber o que de fato aconteceu. Principalmente se alguém fez uma covardia, por que fizeram, né? Justamente, a preocupação é essa mesmo, se alguém fez covardia com ele, o que foi acontecido que cefou a vida dele. Agora é só se despedir do irmão, né? É só se despedir, porque a angústia foi muito grande dele estar desaparecido. Encontramos agora, ao menos dar um enterro digno para ele e de saber o que foi que aconteceu. A polícia está investigando, vai continuar investigando para dar uma resposta para nós. Quantos filhos? 2, né? É 2 filhos. Tinha 2. Aí ficam agora os adolescentes, né? Vão despedir do pai também, infelizmente dessa maneira, mas não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito, né? Que agora encontrou a tristeza para os filhos, né? Para todos os familiares, fazer o enterro digno e despedir dele. A gente agradece a disponibilidade de vocês, os nossos sentimentos. A gente não queria que o desfecho fosse esse, né, Luciano? A gente queria que ele fosse encontrado, tivesse aí em algum lugar numa tristeza, né, pensando na vida, avaliando o que ia fazer da vida. A gente não queria esse desfecho, mas infelizmente aconteceu. É um irmão dos 11 que se vai e que agora só resta a família se despedir e esperar por uma resposta da polícia, a polícia de Pará de Minas, que está investigando, tentando descobrir o que aconteceu com o Reginaldo e por quê. Laí. Obrigado, Shirley, pelas informações ao vivo. Um abraço e a minha solidariedade, sentimentos à família desse pintor, do Reginaldo. A gente está acompanhando desde o início o desaparecimento dele. Tem essas imagens aí que são muito importantes, inclusive agora para o trabalho da investigação que segue pela Polícia Civil. O Reginaldo foi encontrado morto. Quem matou o Reginaldo? Quem tinha interesse na morte do Reginaldo? Estava com o corpo, parte do corpo, carbonizada. Por qual motivo ele foi morto? Ele foi assassinado. Tem algum envolvimento de alguma outra pessoa? Enfim, precisa ser feito agora um trabalho de investigação. Já está em curso esse trabalho de investigação, mas agora, com a confirmação lamentável da morte do Reginaldo, havia ainda uma esperança. Você vê aí a irmã dizendo, tinha uma esperança de que ele estivesse vivo. O Reginaldo era querido por todos, nunca desapareceu assim, e agora aos 53 anos o corpo dele foi encontrado e identificado pelo Instituto Médico Legal. Essa imagem, pode encher a tela, por favor, Sancler. Essa imagem dele percorrendo, se não me engano, essa é a última imagem dele. Você vai ver na sequência dessas imagens aí, é do matagal onde ele foi encontrado. O corpo foi encontrado carbonizado, inclusive. E a família foi chamada, esse desespero dos irmãos, eu vi desde o início. Essa imagem aí é que chama atenção. Ele está caminhando, 3h40 e poucos da tarde ali, depois tem a outra imagem, ele está com um pedaço de madeira na mão direita, tem uma mochila carregando no corpo. Depois ele foi dado como desaparecido. Tem a história da bicicleta também. A família não tem nenhuma desconfiança, né, Sheila? Não sabe assim, não tem uma pessoa que possa ajudar agora nesse quebra-cabeça da investigação, que possa apontar essa aqui. Ele não tinha inimigo, né, Sheila? Não tinha, Lair. E o curioso disso tudo é que como o corpo estava parcialmente queimado, né? Não tão carbonizado, que a gente sabe que o carbonizado resta só a cinza ali, mas parte do corpo queimado, em volta do corpo, como os bombeiros destacaram, tinha uma região ali, o fogo estava concentrado em volta do corpo e já tinha muitos dias, né? Então estava em estado avançado de decomposição. Então ali, naquele momento em que o corpo é resgatado, os peritos, né, do Instituto de Criminalística, que vão até o local para fazer um trabalho de perícia, eles não conseguem identificar ali no local, no corpo, neste estado, qual foi a causa-morte.
se ele morreu queimado ou se ele morreu de outra maneira e o fogo veio depois. Isso vai ser identificado aqui no Instituto Médico Legal, porque este corpo ele passa por uma necropsia e aí o médico legista vai tentar descobrir, porque da maneira que o corpo estava, não dá para saber se tinha marcas de violência, se tinha ali alguma perfuração, se tinha, por exemplo, marcas de espancamento, nada. É aqui no Instituto Médico Legal que inclusive o médico legista vai apontar no laudo, no atestado de óbito, a causa da morte. Então, primeiro precisa saber a causa da morte, né? Apesar que a polícia já está investigando isso desde o desaparecimento, já está investigando a vida pregressa do Reginaldo, saber quem eram as pessoas que rondavam a vida dele, né, antes do corpo ser encontrado, e agora com o corpo encontrado, sabendo a causa morte, isso ajuda muito na investigação, porque para vocês também, não só para a polícia, só para a perícia lá, não sabe como é que ele morreu, né, ô Luciano? Não, até então, né, o delegado deixou claro que vão continuar as investigações. Ele queria tranquilizar a família, né, para desvendar se era ele ou não, para a gente não ficar na angústia, né. Então, assim, ele falou que até o momento foi confirmado que é ele, mas... Até o momento é só isso, é o Reginaldo. Sim, só isso, é o Reginaldo. Agora, como foi, quando, nada ainda. Ele já falou que, né, já foram feitos alguns exames e tal, mas que por enquanto que tinha que passar pra gente era isso, que o resto vai ser investigação da polícia. É isso lá, e a polícia tem muita cautela, né? Principalmente para falar para a família, porque não é qualquer informação que dá para a família, tem que ser com muito cuidado, tem que ser quando concluir a investigação. O delegado não pode ser precipitado e falar, eu acho que foi isso, pode ser que tenha sido isso. O delegado tem que passar para a família tudo o que ele tem de confirmação. Neste momento, é só que o corpo encontrado naquele local é do Reginaldo. Como foi, onde foi, se fizeram algo com ele, isso aí vai fazer parte da conclusão da investigação. Pergunta, por favor, aí para os irmãos do Reginaldo, ele estava em algum relacionamento? Tá. Luciana, o Reginaldo, ele estava com algum relacionamento? A gente sabe que ele já estava solteiro, estava morando sozinho, mas ele tinha um relacionamento? Estava com alguém? Confirmação, não. Confirmação, não. Um boato, sim. Mas, assim, confirmação não chegou até o momento para a gente... Se estava, não era do conhecimento da família? Isso, o fato confirmado não chegou, assim, não. Assim, houve boatos, né, que ele comentava com uma ou duas pessoas, que ele estava um namorico, né? Até porque um senhor solteiro, né, tem direito de se relacionar com outras pessoas, mas nada muito sério, pelo menos que você saiba. Sim, nada muito sério, né, até onde a gente saiba. Mas como eu já deixei, né, em matéria uma vez, que os boatos que ele esteve envolvido com uma mulher com duplo relacionamento. Então, até então... Uma mulher comprometida. Sim, sim. Mas até então não é fato consumado pra gente. Mas não vinha recebendo ameaças nem nada, pelo menos que você saiba. Não, pelo menos que a gente saiba. A gente não sabe dessas notícias assim confirmadas, não. Até porque, para a gente encerrar aqui, seu Márcio, ele era muito discreto, né? Não era muito de ficar falando para a família sobre relacionamentos. Comentava com um amigo e outro, mas era uma pessoa muito discreta. Muito discreta. Esses comentários ele não fazia para a gente, não. Ele era uma pessoa muito reservada, muito na dele, muito discreta. Então, a gente não tem uma confirmação certa desse boato. Tá bom, obrigada, viu, seu Márcio, Luciana, eles que são irmãos do seu Reginaldo. Tá aí, Lair, quem é que vai dizer o que aconteceu, o que provocou essa morte, como foi, que dia foi, né, que não sabe nem se foi no dia que ele sumiu, é a Polícia Civil.